Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estadinha Discreta e nesse vídeo eu vou falar das minhas leituras do mês de novembro. Eu comecei o mês de novembro lendo um livro que eu vi através de indicação do canal da Claire Scores. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, que é um livro que inspirou um filme. Eu tenho o filme aqui em casa, eu ainda não tinha assistido, também não sabia que tinha sido inspirado num romance, que é um livro do escritor Patrick O'Brian. Tem uma pequena foto dele aqui. Ele nasceu no Reino Unido em 1914 e morreu em 2000. E ele é considerado um grande romancista histórico. Ele ficou conhecido principalmente por essa série aqui, Mestre dos Mares, que é composta por 20 volumes completos. O 21º foi publicado de forma incompleta, né? Ele morreu enquanto estava escrevendo. E essa série foi escrita e publicada entre 1969 e 1999. E ela vai falar basicamente sobre a Marinha Real Britânica, né, ali no começo do século XIX. E o que me interessou em correr atrás de ler esses livros, assim, uma das coisas que a Claire falou que me despertou curiosidade por esses livros, foi a maneira como ela falou sobre os personagens, né? Então, deu a entender, dá a impressão de se tratar de personagens extremamente fascinantes, e realmente são, né? Então, eu gosto de romances marinhos ali que se passam no meio naval, e os personagens me pareceram absolutamente incríveis. Os personagens principais de todas as histórias que protagonizam todos os 21 livros são o comandante Jack Aubrey e o seu amigo Stephen Maturin. Bom, o Jack Aubrey, que é o comandante, ele é um verdadeiro predador dos mares e ele é um grande líder, né? E o seu amigo Stephen Maturin, ele é o médico, é o cirurgião de bordo, ele é um naturalista e é uma espécie de agente do serviço secreto. E o mais interessante ali na relação entre os dois, eles têm uma relação de amizade muito forte, e o mais curioso é que eles são muito diferentes um do outro, né? O Jack Aubrey, acho que é uma das poucas coisas que aproximam os dois é a paixão que os dois têm pela música, inclusive os momentos de lazer que eles têm na sua embarcação, lá no meio da guerra. Um toca violino e o outro toca violoncelo. Mas, e a outra coisa que acho que é a principal coisa que os une é a admiração, apesar das diferenças, que um nutre pelo outro. O Jack Aubrey, ele é um verdadeiro predador dos mares. Ele parece que só está feliz em mar agitado, em meio a grandes batalhas, né? O que ele quer mesmo é desafio, estratégias de guerra, esse tipo de coisa. Inclusive me lembrou até o Sherlock Holmes, que nos livros do Conan Doyle está sempre entediado quando ele não está frente a um grande desafio, a um caso bastante difícil e complicado, né? E também tem o seu amigo médico, que é o Dr. Watson. Por outro lado, o Stephen Maturin, ele é um médico naturalista e ele é pacifista, né? Ele parece que está o tempo todo ali, nada satisfeito com aquela situação beligerante que ele está vivendo. Até sempre os conflitos que os dois têm, de briga, de discussão, é mesmo em relação a isso, né? Um pouco em relação a isso. Claro que com todo o respeito que ele deve ao comandante do navio, mas ele parece não concordar muito com aquela situação de guerra que ele está vivendo. Então, o que ele estaria fazendo ali num navio de guerra, né? Ele é uma espécie de político, ou diplomata ali, e a grande paixão dele é o naturalismo. Então, acho que ele vê ali ele está ali naquele barco, nessa situação, porque é uma oportunidade que ele tem de poder conhecer ali lugares inexplorados, ilhas até então desconhecidas, né? E fazer ali seus estudos de animais exóticos, aves, peixes, insetos, né? Mas é interessante que ele parece que não tem muita oportunidade de parar nessas pequenas ilhas, porque eles estão sempre vivendo alguma situação ali de desafio, de guerra, de conflito. Então ele sempre se vê na iminência ali de poder fazer seus estudos, suas explorações, mas sempre acontece alguma coisa que impede, né?
Então essa relação de amizade entre os dois que é bastante interessante, tá? São realmente personagens incríveis. Que eu selecionei aqui uma frase do médico. Concordará comigo, colega, se eu afirmar que somente 1 em 10 de nossos homens é morto diretamente pelo inimigo ou morre de ferimentos recebidos em batalha. Doenças ou acidentes liquidam a maioria deles. Ou talvez se possa dizer que para cada homem que o inimigo mata, os médicos matam 9. Bom, então esse livro aqui, ele é o lado mais distante do mundo e ele é o 10º volume dessa série. Esse aqui é de 1984 e a aventura que vai trazer aqui é a seguinte: o Jack Albert, ele é comandante de uma embarcação chamada Fragata Surprise. E essa fragata, ela tá meio condenada, ela tá meio ali, os oficiais ali, superiores, eles dizem que ele tem que aposentar porque ela não tem mais condição, porque tá muito velha. Mas ele tem uma verdadeira relação de amor por essa embarcação, ele já viveu grandes aventuras com ela, e ele continua afirmando que é um grande barco, veloz e forte, resistente e tudo mais, e é com ela que ele vai continuar. E ele recebe uma missão, ele é um dos grandes ali comandantes ali da Marinha Britânica, e ele recebe uma missão de ir em caça a uma embarcação americana de nome Norfolk, que estaria destruindo navios baleeiros britânicos, né? Então ele recebe nesse livro a missão de apreender essa embarcação, que é um rival à altura ali para ele, né? Então é a aventura que ele quer, a aventura que ele vai ter. Só que o que acontece, então ele tem o próprio desafio de buscar esse navio que não se sabe em que lugar do Pacífico que está, mas ele também tem os conflitos de gerência interna, ali, vamos falar assim, né? Que é com a própria tripulação. Apesar dele ter ali sua tripulação básica, que é extremamente fiel e eficiente, ele acabou que teve muitas baixas, alguns oficiais receberam promoções e foram comandar outros navios. Então ele acaba que, para completar ali o restante da tripulação, ele acaba aceitando alguns marujos que não têm experiência nenhuma em batalhas navais, e uma outra parcela das pessoas que acabam embarcando ali em missão com ele são asilos de loucos que acabaram de receber alta, né? Então é interessante porque é com esse tipo de gente que ele vai lidar. O que eu acho interessante nesse livro é porque sempre ambiente de navio, esses ambientes marítimos, eles sempre vão trazer marinheiros, personagens que são um pouco embrutecidos. São pessoas ali que estão vivendo 2 ou mais anos longe de suas famílias, longe de suas casas. Então são homens que, pela situação que estão vivendo, eles são bastante embrutecidos. E os dois ali, tanto o Jack como o Matthew, eles são refinados, eles têm bom gosto, eles gostam de comer bem, eles gostam de boas músicas. Então é a maneira como vai ter essa diferença de tipo de personalidade, né? De tipo de pessoa, de personagem mesmo, né? Que são os dois refinados, mas vivendo e tendo que comandar e lidar com pessoas assim embrutecidas. Então isso também é uma característica que tornou esse livro bastante interessante. Bom, eu acabei dando avaliando o livro em 3 estrelas. Eu falei tão bem, mas apenas dei 3 estrelas, porque eu acho que talvez tenha sido prejudicado pelo fato de que esse volume aqui, O Lado Mais Distante do Mundo, é o 10º volume da série. Então, uma série que é composta por 21 livros. Eu peguei ela, vamos falar assim, com o barco andando, né? Então tem muita coisa, é um livro que dá pra gente entender, a compreensão não fica prejudicada, mas tem muitas, eu percebi nessa leitura que tem muitas referências a aventuras passadas, a outros personagens que devem ter aparecido nos livros anteriores e que acabou tornando a leitura um pouco truncada. E a própria relação entre os dois, eu acredito que você começar lendo desde o primeiro volume, você vai
ver como essa amizade começou, como essa amizade foi se desenvolvendo, foi amadurecendo. Então eu acho que o que prejudicou um pouco a leitura foi o fato de eu ter começado do 10º volume. Mas infelizmente esse livro está esgotado, eu acabei lendo na biblioteca. O primeiro volume, eu dei aquela busca, né? Você vai no site lá das bibliotecas e dá uma busca e fala lá que o livro está disponível na biblioteca tal, só que quando eu cheguei lá não era bem o primeiro volume e era esse aqui. Então eu acabei pegando esse mesmo, comecei pelo 10º, mas eu acho que talvez tenha sido prejudicado por isso. Então o primeiro está esgotado, mas eu pretendo ver se eu consigo por outros meios aí, ou pela estante virtual, ainda também não fui atrás, né? Eu acredito que ler em inglês, a leitura desse livro no original não deve ser muito fácil, né? Porque é um livro muito bem escrito, é um tipo de narrativa bastante rebuscada, onde o humor é aquele humor mais sutil. Então eu acho que ler o original não deva ser tão fácil assim, pelo menos não para o meu nível de inglês, tá? Mas mesmo assim me despertou bastante curiosidade em ler os outros livros, né? Não são todos os 20 que foram publicados aqui, mas tem pelo menos uns 6 volumes que foram e pretendo ler os que tiverem disponíveis. Bom, o filme eu assisti depois, ele é de 2004 e ele recebeu 10 indicações para o Oscar e ele recebeu 2 prêmios, tá? Melhor fotografia e melhor edição de som. O filme é muito bom, mas não dá para se ter uma... ele não é muito... A história que tem aqui é um pouco diferente da que tem aqui. Os personagens são basicamente os mesmos, né? O eixo central. Muitos personagens são os mesmos, mas outros eles estão caracterizados de forma diferente. E a impressão que eu tive é que esse livro, apesar de estar falando que ele está baseado nesse volume 10... eu tive a impressão que fizeram um apanhado de vários volumes e colocaram aqui nessa história, né? Porque teve muita coisa aqui do livro, do filme, que eu não encontrei nesse livro aqui. Outra coisa que eu achei diferente é o tom em que os personagens têm. Eles têm um tom um pouco diferente. A própria relação que os dois têm um com o outro, apesar de você perceber que é uma amizade muito forte, mas aqui acaba sendo muito tumultuada. E eu gostei mais da maneira como, principalmente, o Stephen Maturin, que é o médico, foi retratado no livro. No livro, ele é retratado com bastante humor, tá? Ele é uma pessoa mais bem-humorada, tudo bem que é aquele humor sutil, aquele humor mais refinado, mas eu achei que nesse livro aqui, no filme, colocaram ele muito sério. Então eu achei que não combinou muito, tá? E eu não consegui, o Paul Bettany, não consegui ligar ele ao personagem que eu tinha criado, que é a imagem que eu tinha feito dele no livro. Já o Russell Crowe, o tempo todo eu li tendo a imagem dele, tá? Que eu acho que combinou o ator aqui no papel. Então é isso, eu acho que vale a pena ler os dois, 3 estrelas pro livro e 5 estrelas pro filme, tá? Esse filme ele tem um CD de extra, um DVD só de extras, ele é bem extenso, tem mais de 1 hora só de extras, mas é legal para ver a pesquisa histórica que foi feita em torno para que eles conseguissem ali recuperar toda a magia e todo o ambiente, todo o clima, tá? Inclusive a maneira como eles fizeram a embarcação, esse tipo de embarcação não existe mais, né, que são as fragatas, então a maneira como construíram, então é bastante interessante, isso vai mudar a forma como você assiste ao filme, tá? Então vale a pena, leiam o livro, mas tentem começar do primeiro, depois venham me contar, e assistam ao filme, que vale a pena. É isso, eu volto depois para falar das minhas outras leituras do mês de novembro. Até mais!